Boa tarde. A dupla, que no caso não é grupo, é composto por Emily Silva e Emily Marx. E a gente vai falar um pouco sobre os variadores e redutores de velocidade e manutenção de engrenagens. Nosso sumário é composto, pela introdução. A gente vai falar um pouco sobre os variadores da velocidade, redutores de velocidade, manutenção dos variadores e redutores de velocidade, manutenção das engrenagens, defeito das engrenagens e os sintomas dos defeitos das engrenagens, montagem, desmontagem das engrenagens e engrenagens. Engrenagens cilíndricas, engrenagens cônicas, engrenagens helicoidais, cremalheira, representação das engrenagens, os pares das engrenagens, dentes das engrenagens, engrenagens cilíndricas e engrenagens helicoidais. Cálculo das engrenagens helicoidal, cálculo da engrenagem cônica, cálculo do parafuso sem fim, cálculo da coroa, cálculo da cremalheira, conclusão e as referências. Bom, neste trabalho será apresentado os variadores e retores de velocidade, conceituação, tipos e cuidados a serem tomados. Também será apresentado sobre engrenagens, abordando a manutenção a ser feita, os seus conceitos, tipos e cálculos a serem realizados durante o desenho 2D. Bom, agora eu vou falar sobre os variadores de velocidades. Quem dá fala é Emily Marx. E os variadores de velocidades, como o próprio nome diz, vai ser um equipamento destinado à mecânica que vai calcular exatamente a variação de velocidade que vai ter entre as polias ou engrenagens. Ele pode ser adaptado a várias condições e não é indicado a ser utilizado quando houver muito impulso. E ele tem dois tipos. Tem o variador de velocidade por transmissão de correia e o variador de velocidade por roda de fricção. O variador de velocidade por transmissão de correia vai ser um dos tipos que vai ser composto por duas polias, uma polia menor, como essa, e uma polia maior, como essa daqui. E aqui também é a menor e aqui é a maior. E aí vai medir a variação do diâmetro de contato que vai haver entre a polia e a correia, que é essa daqui, onde na correia maior há um número de rotação menor, pois até ela rotacionar vai levar um tempo pelo seu grande diâmetro, e a polia menor ela vai rotacionar mais rápido. Já o variador de velocidade por roda de fricção, ele vai ser composto por duas árvores, um eixo e o próprio variador de velocidade. E ele vai ter vários tipos, e os dois principais vai ser o variador contínuo para eixos perpendiculares e o variador contínuo de rolos cônicos. Nós também temos os redutores de velocidade. Os redutores de velocidade, como o próprio nome diz, vai servir para reduzir a velocidade, assim como o variador de velocidade, que vai ter por objetivo diminuir as percas e as desacelerações. Ele pode ser composto por uma coroa e um parafuso sem fim, que vai ser abordado no futuro. E pode ser composto por duas ou mais engrenagens ligadas a um sistema de lubrificação. A manutenção dos paradores e dos redutores de velocidade são feitos de algumas formas. Primeiramente, tem que ser observado o alinhamento e o nivelamento, isso em relação ao eixo, pois se não tiver alinhado, o equipamento não vai funcionar da forma correta e poderá danificar, causando trincas e, no futuro, também quebras. Também tem as lubrificações, que caso não sejam feitas as lubrificações do equipamento, vai haver contato contínuo entre as peças, ou seja, dois metais, e vai ficar acabando criando trincas na superfície de contato. Também tem que ficar observando os elementos de ligação que estão entrando em contato com os equipamentos e os elementos que são sujeitos a atrito, para evitar que haja um desgaste dessas peças. Também tem que estar de olho na montagem, na desmontagem, já que é de suma importância,
pois se for montado do jeito incorreto, ele não irá funcionar, ou pode ser pode até tentar funcionar, mas pela força que o equipamento irá colocar, acabará afetando na sua eficiência. E também tem que ter olho na desmontagem, pois se for desmontado do jeito errado, poderá quebrar alguma peça e danificar o restante do trabalho. E tem a substituição, que é quando vai analisar as peças de cada equipamento. E, por exemplo, se houver duas engrenagens e apenas uma tiver danificada, tem que trocar as duas, pois tem que ser trocado de conjuntos. Também tem a manutenção das engrenagens, que vai ser falada posteriormente por Emily, o que é engrenagem, quais são os tipos, mas a manutenção dela vai ter que observar a lubrificação para ver se está sendo feita com o óleo correto. E caso não esteja sendo feito com o óleo correto, tem que modificar o óleo, porque senão a peça não irá funcionar do jeito correto. E também tem que olhar o nível do óleo, porque se ultrapassar o nível, pode causar problemas como o efeito turbina, que o efeito turbina vai ser causado quando há um excesso no óleo, e esse número de óleo em excesso vai causar um superaquecimento. Também tem que estar de olho na pré-carga dos rolamentos ou dos mancais, que vai observar se numa parte da engrenagem não está sendo carregado mais do que a outra, porque isso também vai identificar onde vai ser corrido apenas um lado da peça, fazendo com que troque os dois lados ao mesmo tempo. E também tem que observar o desgaste dos dentes e dos eixos, pois um eixo desgastado não irá funcionar e um dente desgastado será o começo para o desgaste dos outros dentes também. Temos também os defeitos das engrenagens, que vai ser alguns defeitos que podem ser observados a partir da falta da manutenção. A gente tem um desgaste por interferência, que vai ser quando há um excesso no número de rotação e também há uma carga em uma das partes da engrenagem, fazendo com que os seus dentes eles se danifiquem mais fácil por causa de uma falta de carga. E aí, uma parte que tiver com maior carga vai ser danificada maior, como observar nessa parte mais escura. E a parte que tiver menos carga vai ficar branquinha, como se não tivesse mais nada desgastado. Também tem um desgaste por abrasivo, que é quando os elementos estão encostando na superfície de contato da engrenagem. E aí, como não são elementos que fazem parte da composição da engrenagem, vai desgastando a peça, como é observado na figura, com vários arranhõezinhos. Também tem a quebra por fadiga, que vai ser quando uma falta de manutenção vai permitir com que crie trincas na engrenagem e a partir dessas trincas vai ser feito vários ciclos e vários ciclos e aí vai ocasionar uma fadiga, que aí vai quebrando de pouquinho em pouquinho até chegar na fase plástica que não poder retornar mais e quebrar de vez, ficando assim. Também há quebra por sobrecargas, que vai ser quando vai ser feita uma sobrecarga estática ou um tratamento térmico muito rigoroso, que vai causar um inchamento na peça e posteriormente uma quebra. Também tem as trincas superficiais, que são observadas nas engrenagens quando há pouco óleo, e esses óleos são responsáveis por evitar um cinzelamento entre as peças. E aí, quando há pouco óleo, ocorrem as trincas superficiais, pois os das engrenagens irão encostar uma nas outras, arranhando inicialmente e depois criando pequenas trincas até o momento que vai quebrar. E há o desgaste de sobrecarga, que é o início da quebra de sobrecarga, que já foi explicado anteriormente. Há também o lascamento, que é quando vai criando pequenas lascas, vai saindo dos dentes da engrenagem. E essas lascas, elas vão saindo de pouquinho em pouquinho, e aí vai criando pequenos buraquinhos. E esses buracos vão aumentando até o momento que não dá mais para se usar essa engrenagem. E há também a laminação ou cilindramento, que é quando há uma folga entre as engrenagens, e aí essa folga vai permitindo com que haja um desgaste enorme entre os dentes. E há os sintomas
dos efeitos das engrenagens que são observados, que pode ser o uivo, o tinido, o matracamento, o chiado, a limalha no óleo e o superaquecimento e a vibração. O uivo vai ser quando há um número muito alto de rotação entre as engrenagens e sem folga aparente, mas há um defeito na engrenagem e só vai ser observado quando houver esse uso. Altinido, que é quando vai bater duas engrenagens ou duas peças de metais que vai fazer tim, que é bem conhecido esse barulho quando bate, por exemplo, duas ferramentas. Faz um barulho um pouco estridente. Há o matracamento, que é quando há uma folga entre as engrenagens e aí elas vão ficar desalinhadas, vai permitir com que o eixo fique desalinhado. Há o chiado, que é quando há uma folga entre as engrenagens e aí elas vão ficar batendo no eixo por causa dessa folga. A limalha no óleo, que é quando vai soltando pequenas lascas nas próprias engrenagens. E aí, após ser feito o amaciamento, continua soltando no óleo. E aí faz com que o óleo fique muito denso e não lubrifique também a engrenagem. Ao superaquecimento, que é ocasionado por causa da enorme quantidade de óleo, que vai ser também relacionado ao efeito turbina. E a vibração, que é quando a folga é grande entre as engrenagens, fazendo pequenos barulhos e vibrando. Há também a montagem e desmontagem das engrenagens, que tem alguns passos, que primeiro você vai retirar as engrenagens do modo correto, de modo que você não consiga, não evite, não faça danos na peça. Ou seja, você tem que evitar os danos aos dentes, colocando eles de maneira vertical e não empilhando um em cima do outro. Também tem que verificar o manual e caso não haja um manual, procurar alguém que montou para ver exatamente como é que se deve ser retirado as peças. Também tem que ser feita uma pré-lubrificação antes de ser colocado, já que como você vai encostar metal com metal nas peças, tem que haver uma lubrificação para que não ocorra trincas. E também tem que ser feito o acompanhamento por 50 horas após a montagem, para que seja observado se foi montado do jeito correto, se está funcionando do jeito correto. Só um Agora, instante, Emily quer falar. só um instante. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre engrenagens e primeiro vamos entender o conceito. Voltei. A gente vai falar um pouco sobre engrenagens e entender primeiramente o que é, né? Muito se ouve falar sobre engrenagens, porque realmente é uma coisa que se usa assim em diversos equipamentos, certo? E a gente queria começar com um exemplo bem básico aqui, que no caso seria a máquina de fazer pastel. Eu não sei se vocês já tiveram contato com. Assim, vocês já viram, mas a massa tem que ser rolada no, na maquininha de. Enfim, de botar para rolar a massa do pastel. E aí, quando aquela engrenagem, que é bem simples, quando aquela engrenagem para, a máquina não consegue rodar. Ou seja, não consegue funcionar. Mas assim, o que seria engrenagem em si? Engrenagens são rodas que possuem dentes padronizados, que servem para transmitir movimentos e forças entre eixos, ou seja, girando uma na outra. Muitas vezes as engrenagens são usadas para variar o número de rotações e o sentido da rotação de um eixo para outro. Existe. Só um instante. Que eu vou colocar aqui a figura para mim. O conceito já foi dado, né? E aí está uma peça de engrenagem. Na parte interior, chamada de cubo, essa partezinha que se encaixa uma na outra são os dentes. Tem o vão do dente, o corpo e o rosgo da chaveta. Pode passar, Emily.
Existem diferentes tipos de corpos de engrenagem. Alguns deles, o corpo com forma de disco, com furo central, o corpo em forma de disco com cubo e furo central, o corpo com 4 furos, cubo e furo central, corpo com braços, cubo e furo central. Os dentes das engrenagens são os elementos mais importantes. Por quê? Porque eles se encaixam para poder girar, né? Como se observa aí no detalhe. Aqui, a altura do pé, da cabeça e da raiz. Bom, para produzir esse movimento de rotação, como eu já destaquei várias vezes, as engrenagens tem que estar, como é que eu posso explicar? Tem que ter um dente no outro, entendeu? Os dentes têm que se encaixar para que isso possa girar e aí dar um movimento de rotação. As engrenagens trabalham em conjunto, ou seja, as engrenagens de um mesmo conjunto podem ter tamanhos diferentes. Aí a de cima é conhecida como coroa, a maior, e a menor é conhecida como pinhão, que aí está a foto. Uma se encaixa na outra, como você pode ver. Os materiais mais usados na fabricação das engrenagens, que é o mais importante, né? Porque sem qualidade de material, essas peças iam sofrer, enfim, desgaste, tudo mais rápido. E aí, os mais indicados são o aço liga, o fundido, o ferro fundido, o cromo níquel, o bronze fosforoso, o alumínio e o nylon. E agora a gente vai falar um pouco sobre cada tipo de engrenagem. Como eu disse, existem vários tipos de engrenagem que são escolhidos de acordo com a necessidade da máquina, ou seja, com a função da máquina. A gente vai falar um pouco sobre os mais comuns aqui, os mais utilizados. A primeira é a engrenagem cilíndrica. As engrenagens cilíndricas têm a função as engrenagens cilíndricas têm a forma de cilindro e pode ser dentes retos ou helicoidais, inclinados. Cadê a imagem, Emily? Só tem essa imagem aí? A gente só colocou essa? Volta. Nossa, Certo, mas assim, a engrenagem cilíndrica é a que realmente tem no nome já está dizendo, forma de cilindro. E aí elas se encaixam perfeitamente, assim, os dentinhos um na outra. Realmente parece muito um dente. Os dentes helicoidais são paralelos. A gente vai falar agora um pouco sobre as engrenagens helicoidais. Aí já é diferente. Os dentes delas já não são tão fechadinhos assim como se encaixasse. São mais retinhos. Tá aí a figura para vocês, né? É. Os dentes helicoidais são paralelos entre si, mais oblíquos em relação ao eixo da engrenagem. Já os dentes retos são paralelos entre si e paralelos ao eixo da engrenagem. As engrenagens cilíndricas servem para transmitir rotação entre os eixos paralelos, como mostra os exemplos. Vou mostrar outra figura. Isso. Aí agora a gente vai explicar como seria mais ou menos o funcionamento das duas entre si. Tem figura disso na frente? acho que não. Essa Bom, aqui é a cônica, né? Acho que fica só aquela. se eu ligar a minha câmera, tem como ver aqui? Tem. Deixa eu rodar aqui a câmera. Pronto. Assim, uma funcionando, vamos supor, dentro da outra, certo? A gente vai explicar como é que ocorre isso aí. As engrenagens cilíndricas com os dentes helicoidais transmitem também rotação entre os eixos reversos, não paralelos. Elas funcionam mais suavemente que as engrenagens cilíndricas, com dentes retos, e por isso o ruído é menor. Ou seja, o atrito entre elas, que de um jeito ou de outro ocorre um atrito, são menores. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as engrenagens cônicas. Engrenagens cônicas são aquelas que têm forma de tronco de cone. As engrenagens cônicas podem ter dentes retos ou helicoidais. As engrenagens cônicas transmitem rotação entre eixos concorrentes. Eixos concorrentes, mas o que seriam eixos concorrentes? Eixos concorrentes são aqueles que vão se encontrar em um mesmo ponto, quando prolongados. Como a gente pode observar na figura, aí na tela. Certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre
A gente já falou sobre engrenagens cônicas, é porque é muita engrenagem. A gente vai falar um pouco sobre a coroa agora. A coroa é a engrenagem com maior número de dentes e que transmite força motora. Como eu falei, existem a coroa e existe a outra peça, que eu esqueci agora o nome. Meu Deus. Existe a coroa e existe o pinhão, certo? O E pinhão. aí, a gente vai falar um pouco sobre a coroa. A coroa e o pinhão. A gente vai falar um pouco sobre a coroa, que é a peça de maior, que é maior. A coroa é a engrenagem com maior número de dentes e que transmite a força motora, certo? Como está aí destacado na figura. A gente vai falar um pouco sobre engrenagens helicoidais. Nas engrenagens helicoidais, os dentes são oblíquos em relação ao eixo. Entre as engrenagens helicoidais, a engrenagem para rosca sem fim merece atenção especial. Essa rosca sem fim, vai ganhar um pouco de destaque lá na frente. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre ela. Essa engrenagem é usada quando se deseja uma redução de velocidade na transmissão do movimento. Como está aí a imagem, a coroa em um pinhão ou rosca sem fim. É importante a gente reparar que os dentes da engrenagem helicoidal para a rosca sem fim são convados. Convados porque são dentes curvos, ou seja, menos elevados no meio do que nas bordas. O engrenamento da rosca sem fim com a engrenagem helicoidal, o parafuso sem fim e o pinhão e a engrenagem é a coroa. Veja um exemplo. Tem esse exemplo, Emily? Mas eu vou dar. Não. Esse aqui é o exemplo. Como eles funcionam um dentro do outro. É importante a gente parar que, de acordo com essa imagem que eu mostrei, o engrenamento por coroa e com rosca sem fim, a transmissão de movimento e a força se dá entre os eixos, não com planares. Agora a gente vai falar um pouco sobre cremalheira. Cremalheira é uma barra provida de dentes, destinada a engrenar uma roda dentada. Com esse sistema, pode-se transformar movimento de rotação em movimento de retilíneo e vice-versa. Por quê? Porque meio que ela fica rolando em cima de uma coisa plana, como vocês estão vendo aí, que não é plano, tem as ondulações, e aí se torna mais o movimento de rotação e movimento retilíneo. Aí nós temos o cremalheiro, como vocês podem observar, que é bem em formato de dentes, na verdade. E agora a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos das engrenagens. As engrenagens são representadas no desenho técnico de maneira normalizada, como regra geral. A engrenagem é representada como uma peça sólida, sem dentes, ou seja, círculo. Apenas o elemento da engrenagem, o diâmetro primitivo, é indicado por meio de uma linha estreita de traços e pontos, como mostra o desenho. Diâmetro primitivo. Na fabricação das engrenagens, o perfil dos dentes é padronizado. Os dentes são usinados por ferramentas chamadas de fresas. A escolha da fresa depende da altura da cabeça e do número de dentes da engrenagem. Por isso, não há interesse em representar os dentes nos desenhos. Por quê? Porque o importante mesmo seria esse círculo aí da engrenagem. Representação dos dentes. Quando especialmente for necessário representar um ou dois dentes, eles devem ser desenhados com linha contínua larga. Certo? Desse jeito aí, como está na figura. Entretanto, nas representações em corte, os dentes atingidos no sentido longitudinal devem ser desenhados. Nesse caso, os dentes são representados com omissão de corte, isto é, sem rachura. Observe os dentes representados, tananã, como a gente já mostrou aí. E a análise da vista de cada engrenagem é feita de vista frontal. E na parte do representado em corte, da vista lateral. A raiz do dente não aparece representada, como a gente já destacou, porque a única coisa que é padronizada é o corpo.
E na parte em corte da vista lateral, a raiz do dente aparece representada pela linha contínua. Pode trocar de coisa. Qual é a próxima? Desenhos de pares engrenados. Vamos para desenhos de pares de engrenagens. As mesmas regras para a representação das engrenagens que você aprendeu, ou seja, que a gente falou, vale para a representação dos pares de engrenagens. Quando o engrenamento acontece no mesmo plano, nenhuma das engrenagens encobre a outra. Certo? Como mostra aí a figura. Quando uma das engrenagens está localizada em frente à outra no desenho técnico, é omitida a parte da engrenagem que está descoberta. Encoberta. As duas engrenagens cônicas representadas a seguir encontram-se nesta situação. Próxima figura aí. Vamos lá. Para interpretar desenhos técnicos de engrenagem, é preciso conhecer bem suas características. Como a gente estudou as características, ou seja, a gente vai estudar um pouco sobre as características dos dentes das engrenagens, que vai se dar por uma formazinha, né? Que vai significar a espessura, o V o vão, o P o passo, o A a cabeça, o B o pé e a H a altura. Certo? Agora é tu, né? Bom, depois de a gente ter falado das representações das engrenagens, agora a gente vai entrar na representação de cada tipo de engrenagem. Emily já apresentou sobre as engrenagens cilíndricas, e nas representações das engrenagens cilíndricas, a gente vai analisar a sua vista frontal e a sua vista lateral, observando o DI, que é o diâmetro interno, o DP, que é o diâmetro primitivo, e o DE, que é o diâmetro externo. E também L, que é a largura e rachuras que estão representando os espaçamentos dos dentes. Também tem as engrenagens helicoidais, que vão se diferenciar muito pouco das engrenagens cilíndricas. A maior diferença entre elas vai ser o grau que vai ser medido para a inclinação dos dentes, porque a gente já explicou que os dentes eles não são retinhos, eles são meio inclinados, viradinhos. E para fazer esses desenhos aqui, que já foi apresentado, há os cálculos. E o cálculo da engrenagem helicoidal, que é essa daqui, ela vai ser feita o seguinte: vai pegar essa parte do ângulo, que formou um triângulo retângulo, vai pegar e vai fazer essa fórmula aqui, que é cosseno de B, que era para ser alfa, mas alfa não pega, então fica cosseno de B igual a PN, que é o passo normal, e sobre PC, que é o passo circular. Mas a gente sabe que PN é igual ao MN, que é o módulo normal, vezes π. E PC a gente sabe que é MF vezes π. Então a gente meio que vai substituir. Vai pegar PN e vai colocar MN vezes π. E PC vai colocar MF vezes π. Então, quando substituir, é como se isso aqui virasse cosseno de B e a gente cortasse os π, porque são iguais, então a gente pode cortar na divisão. E ficaria cosseno de B, ou cosseno de alfa, igual a MN, que é o módulo normal, sobre MF, que é o módulo frontal. E para a gente calcular o diâmetro primitivo, ele é igual a Z, que já foi apresentado, que é o número de dentes, vezes o passo circular, dividido por π. E a gente sabe que PC é igual a MF vezes π, que MF é o módulo frontal. Então a gente vai substituir. E a gente também sabe que MN é igual a MF, módulo frontal, dividido por cosseno de alfa, de B. E aí, quando a gente for substituir
Por exemplo, o PC vai ficar dp igual a z vezes mf vezes π dividido por π. Mas a gente sabe que mf é igual a mn constante b. Então a gente vai cortar os π's para anular e vai ficar dp igual a mn, já que a gente vai substituir aqui, vezes z, que é o número de dentes, dividido por cosseno de b. E para finalizar, a gente tem que calcular o diâmetro externo. E o diâmetro externo é um dos cálculos mais simples, já que a gente vai pegar o diâmetro primitivo mais duas vezes o módulo normal. E a gente já sabe que para calcular o módulo normal, que é o que a gente já vem falando desde o início dos cálculos, é que o módulo normal é igual ao diâmetro primitivo 1, mais, o diâmetro externo 1 mais o diâmetro externo 2, mais duas vezes o diâmetro primitivo dividido por 4. E esses diâmetros todos podem ser calculados. A diferença é que o diâmetro externo ele pode ser conseguido por uma fórmula a partir do diâmetro primitivo e do módulo normal, que é mais fácil de achar do que se for calcular. Agora, Emily. Só um instante, perdão, que meu celular travou. Vida de quem tá no EAD é assim. É difícil. Só um instante. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o cálculo para a engrenagem cônica. Certo? A parte de cálculo sempre é mais difícil, tanto para quem vai fazer quanto para quem vai apresentar. Então, perdoem os erros. Bom, cálculo para a engrenagem cônica. Numa engrenagem cônica, o diâmetro externo, que é representado por DE, pode ser medido o número de dentes, que é representado por a letra Z, pode ser contado e o ângulo primitivo, que é representado por, creio que é lambda, não é isso? Não, lambda não, É mesmo. Que é não ia lambda? caber o nome. Era pra ser. Certo. Pode ser calculado. Na figura a seguir, tem figura Emily. Se não tiver, eu coloco aqui. Não, tu pode colocar. Na figura a seguir, no caso essa figura, ok? Na figura a seguir, a gente pode ver isso bem representado. Mas aqui a intenção não é fazer vocês calcularem, é só entender o modo de calcular. Então, vamos lá. O diâmetro externo, mais uma vez representado por DE, é dado pela fórmula. Como é que a gente calcula o diâmetro externo? dp mais 2 vezes m, vezes o cosseno de lambda, onde dp é o diâmetro primitivo e m é o módulo. Que m já ensinou a calcular, não foi? Já, já. Pronto. O diâmetro primitivo é dado por dp igual a m vezes z, onde z, como eu já disse, é o número de dentes e o ângulo lambda é dado pela forma TG, que eu esqueci o que significa TG, mas ok. TG de lambda igual a Z dividido por ZA, onde Z é o número de dentes da engrenagem, como eu já disse, ZA é o número de dentes da engrenagem que será acoplada, e a partir dessas três fórmulas podemos deduzir a fórmula do módulo, que é M, e encontrar o seu valor. Assim, DE é igual a dP mais 2 vezes M, vezes cosseno de lambda, como dP também pode ser igual a M vezes Z, podemos substituir na fórmula A. Logo, DE é igual a M vezes Z mais 2M vezes cosseno de lambda. De lambda. Lâmpada não, lambda. Reescrevemos, temos DE, que é igual a M, abre parênteses, Z mais 2 vezes cosseno de lambda, fecha parênteses, vezes B. Isolando o módulo, a gente fica com M igual a DE sobre Z vezes duas vezes o cosseno de lambda. E agora a gente vai calcular o módulo da engrenagem, sabendo que, só um exemplo básico, que, corta isso aí, Emily,
Passa. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre o cálculo do parafuso sem fim. Mas o que seria o parafuso sem fim, né? Esse parafuso, por que ele é sem fim? Porque ele pode ter uma ou mais estradas, certo? A se seguir. Como está um exemplo aí na ilustração. O número de entradas do parafuso tem influência no sistema de transmissão. Se um parafuso com rosca sem fim tem apenas uma entrada e está acoplada a uma coroa de 60 dentes, em cada volta dada no parafuso, a coroa vai girar apenas um dente. Com a coroa, né? Como a coroa tem 60 dentes, será necessário dar 60 voltas no parafuso para que a coroa gire uma volta. Ou seja, a cada 60 voltas no parafuso, a coroa gira uma vez. Assim, a RPM da coroa é 60 vezes menor que a do parafuso. Se, por exemplo, o parafuso com rosca sem fim está girando a 1.800 RPM, a coroa girará a 1.800 RPM, divididas por 600, que resultará em 30 RPM. Suponhamos agora, suponhamos agora que o parafuso com rosca sem fim tenha duas entradas e a coroa tenha 60 dentes. Assim, a cada volta dada no parafuso com a rosca sem fim, a coroa girará dois dentes. Portanto, será necessário dar 30 voltas no parafuso para que a coroa gire uma volta. Assim, a RPM da coroa é 30 vezes menor que a RPM do parafuso com rosca sem fim. Se, por exemplo, o parafuso com rosca sem fim está girando a 1.800 RPM, a coroa girará a 1.800 dividida por 30, que resultará, como eu já disse lá em cima, a 60 RPM. A RPM da coroa pode ser expressa pela fórmula NC igual a NP vezes NE sobre, dividido, como vocês quiserem chamar, ZC, onde NC é igual ao RPM da coroa, NP é o RPM do parafuso com rosca sem fim, NE é o número de entradas do parafuso e ZC, número de dentes da coroa. Ok? É isso. Bom, agora eu vou falar sobre um pouco o cálculo da coroa. A coroa ela é uma das peças mais difíceis de ser explicada, pois ela tem alguns detalhes. Mas a gente vai observar nessa figura aqui, que é a mesma figura que vai ter as fórmulas a serem utilizadas, ela vai trazer o diâmetro primitivo, o diâmetro externo, o diâmetro primitivo na parte de baixo, o diâmetro externo na parte de baixo, o DP também, e o E, que é a espessura dela. E também vai trazer dois ângulos. E a gente pode calcular o passo, que vai ser igual ao módulo vezes π. A gente pode calcular D2, que vai ser igual ao diâmetro externo, mais duas vezes o raio, que vai ser 1 menos o cosseno. E a gente vai calcular também o diâmetro externo, que vai ser igual ao diâmetro primitivo, mais duas vezes o módulo. A gente também pode calcular o E, que vai ser igual a dp mais dpzinho, dividido por 2. E a gente também pode calcular dpzinho, que é uma variação do diâmetro primitivo, que é para diferenciar se é o diâmetro primitivo da parte de baixo ou da parte de cima. E a gente vai dividir por 2. A gente pode calcular o dp, que é igual a m vezes z, dividido por cosseno de b. Tem o dpzão, que é dE menos duas vezes o módulo. E tem o R, que pode ser igual ao E, que é igual a E menos DE sobre 2. E para finalizar, a gente tem um cálculo da cremalheira. A cremalheira já foi observada por Emily e ela tem dois tipos. Tem por dentes perpendiculares e por dentes inclinados. Os dentes perpendiculares são os retos, que eles estão de acordo com os dentes das engrenagens. Já os inclinados não, eles são o que tem um determinado ângulo de variação. A gente tem duas fórmulas. Por dentes perpendiculares, a gente pode calcular o passo, que é igual ao módulo vezes o passo pequeno. A altura, que é igual a 2,166 vezes o módulo.
Pode calcular A, que é um dos ângulos, que é igual a 1 vezes o módulo. E pode calcular B, que é um dos outros ângulos, que é 1,166 vezes M, que é o módulo. E tem a cremalheira para dentes inclinados, que vai ser Pn, que é o passo normal, que vai ser igual ao módulo normal vezes P, passo, passo circular, que vai ser igual a MF, que é o módulo frontal, vezes P. Vamos calcular o cosseno de B, que é igual a Pn, passo normal, dividido por passo circular, e calcular a altura, que vai ser a soma do ângulo A mais o ângulo B. E nesse trabalho a gente conseguiu apresentar sobre os vetores de velocidade, sobre os variadores de velocidade. A gente abordou os tipos e os conceitos de alguns. Apresentou exemplos por meio de figuras. Também foi apresentado sobre a manutenção desses variadores, desses redutores de velocidade. Foi apresentado sobre engrenagens, seus tipos, seus conceitos, os cálculos a serem feitos nos desenhos, como elas vão representadas, o significado de cada sigla. E também foi apresentado a coroa, a cremalheira e o parafuso sem fim. A gente espera que esse trabalho tenha conseguido passar todas as informações possíveis e essas foram nossas referências.